Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre desenvolvimento web com Java EE e JB. Nesta videoaula, então, criaremos um banco de dados, ainda criaremos a unidade de persistência, utilizada pela JPA, e veremos como configurar o pool de conexões, e recursos JDBC no Glassfish. Então vamos à prática. Então primeiro vamos criar aqui um banco de dados no PostgreSQL. Então eu vou abrir aqui o meu pgadmin, tá? Não abordarei aqui a configuração do pgadmin e esses detalhes. Tá? Eu vou criar aqui então uma nova base de dados. Então databases, new database, tá? Vou chamar de educacional. O dono é o Postgres, e a collation character type eu vou usar então português do Brasil. Muito bem. Então, feito isso, vamos criar agora a unidade de persistência no NetBeans. Tudo bem. Então, com o botão direito do mouse aqui no projeto, vou na opção novo. Vem aqui em outros, persistência, unidade de persistência. Tá? No caso que eu vou selecionar então o Hibernate JPA 2.1, porque eu registrei essa biblioteca. Se caso eu não registrasse, ela não estaria aparecendo aqui. E a origem de dados, tá? Então, como eu não tenho mapeado ainda esse banco educacional aqui no NetBeans, eu tenho que criar a origem de dados. Então, seria uma nova fonte de dados. Aqui temos então o nome JNDI, que seria então o nome do Java Naming and Directory Interface. Tá? E daí esse nome aqui eu vou utilizar o mesmo padrão utilizado nos outros. Então vou colocar aqui jdbc/educacional. Vamos ver aqui, eu já tenho, vou colocar educacional EJB. Tá? Vou criar então uma conexão com o banco, nova conexão com o banco. Seleciono o driver do Postgres, PostgreSQL, opção próximo, o host, localhost, porta 5432, tá? E o banco de dados, no caso é educacional. Tá? E nome do usuário, o padrão do Postgres. Daí vocês ajustam aí para usuário e senha que vocês têm nos seus computadores. Testar a conexão. É realizada com sucesso. Vou na opção próximo. E esquema público. Próximo. E finalizo. Então esse aqui vai ser o nome do meu recurso JDBC. Tá? E finalizo. Ok? Então o nosso projeto agora ele recebeu mais alguns arquivos de configuração. Então temos o persistence.xml, tá? E o Glassfish Resource. Ok? Muito bem. Aqui então, como nós utilizaremos EJB, então o servidor na aplicação que irá injetar aí as Entity Managers, certo? Então, no caso, nós temos que configurar então a nossa aplicação para utilizar um recurso JDBC, que o servidor Glassfish irá instanciar para nós, então as Entity Managers. Então nós precisamos configurar isto. Tá? A primeira coisa aqui, em propriedades, eu posso verificar aqui que ele está usando o esquema de geração, de tabelas da Java Persistence API que tem create ou drop, tá? Mas é interessante eu modificar isso. Tá? Então eu tenho aqui um arquivo de persistência, onde nós vamos colocar aqui algumas propriedades a mais. Tá? Eu vou apagar esta propriedade. Tá? Eu modifiquei então, para o esquema de criação das tabelas, eu não utilizar o padrão da JPA, vou utilizar o do Hibernate, que dele ele tem a opção update, então quando eu criar novos atributos em uma tabela, eles são atualizados. Tá? Também vou setar o dialeto do banco do Hibernate para o Postgres.
e a plataforma de transação, né, do Hibernate. Então essas são as configurações que eu tenho que fazer no meu arquivo persistência XML. Já no arquivo Glassfish Resource, ok? Em Glassfish Resource, então eu tenho aqui, olha só, esse aqui vai ser o nome, né, do meu recurso JDBC, e daí eu tenho um pool name, no caso que ele cria por default um pool name meio estranho, tá? Eu vou só modificar esse nome aqui para ficar um nome mais fácil da gente trabalhar. Então vou colocar educacional pool, underline pool, é o nome do meu pool. E daí eu tenho que acertar, tem um atributo que refere a este nome. Olha só. Um atributo que do JDBC Connection Pool, que ele se refere a esse nome. Nós vamos modificar para ficar esse mesmo nome aqui que nós acabamos de mudar. Tá? Deve estar em algum lugar aqui, pool name. Tá aqui, ó, name. Então tem que ser esse mesmo nome. Tá? Name igual, então, educacional pool. Então essas aqui são as configurações, né, que eu tenho que fazer aqui na minha aplicação. Então, persistente XML, adiciono mais algumas configurações. Em Glassfish Resources, adiciono mais algumas configurações. Tá? Agora devemos configurar então o Glassfish. Um detalhe interessante, tá? Se refere que eu tenho que copiar esse driver aqui para uma pasta da instalação do Glassfish. Então aqui na guia serviços do NetBeans, temos os servidores. Aqui o Glassfish, se eu clicar no botão direito do mouse, então eu consigo ver aí onde ele está instalado, né, e informações, né, do usuário e senha. Tá? Então eu tenho que acessar esta pasta aqui, Glassfish. Tá? Deixa eu ver aqui. Program Files. Tá, Glassfish 4. Eu tenho a opção Glassfish e da pasta lib. Tá? Então nessa pasta lib, no caso, eu já tinha aqui o drive do Postgres, mas eu vou copiar ele para essa pasta. Tá? Tem a versão aqui, tá, a versão mais antiga que eu já tinha copiado, tá? Até irei apagá-la. Isso aqui é para o Glassfish, né, conseguir criar o pool usando o Postgres. Agora vamos fazer então a criação do pool. Então eu vou iniciar então o Glassfish. Ele demora alguns instantes para iniciar. Tá. Glassfish iniciado, então eu vou na opção aqui de exibir o console do admin. Tá. Pera aí, acho que ele não terminou de carregar ainda. Posso também, né, acessar aqui então o localhost 8080, tá? Acesso, né, o localhost, ele vai abrir essa tela do Glassfish se ele estiver funcionando, e eu vou para o console de administração. Demora alguns instantes, né, para acessar. Tá? Vou aguardar aqui. Muito bem, então essa aqui é a tela de configuração do Glassfish. Então aqui à nossa esquerda temos o recursos aqui e a opção JDBC, onde temos, né, daí, então, pool de conexões e recursos do JDBC. A primeira coisa que nós devemos criar é o pool de conexões. Tá? Então eu vou criar um novo pool, certo? O nome do pool deve ser o mesmo nome que eu tenho aqui em Glassfish Resources, ó, pool name, né? Educacional underline pool.
crio pool name, o tipo de recurso é JavaX SQL Data Source e o fornecedor do driver do banco de dados é PostgreSQL. Eu digito ele aqui e vou na opção próxima. Se ele localizou, né, o driver, então ele está aparecendo aqui nome da classe da fonte de dados, org.postgresql pg simple data source. E agora eu tenho que adicionar aqui algumas propriedades, certo? Então, eu tenho que usar aqui, vou remover, na verdade, o que eu não preciso primeiro. Então, eu vou precisar do user, tá? Database name eu preciso também. URL também preciso informar. Nome de servidor, a porta e a senha. Tá? Então, vou remover estas aqui, né, ficando só com essas 6 opções aqui. Então, Postgres, o nome do usuário, o banco, né, educacional, a URL tem que ser a mesma URL que eu tenho aqui, né, no Glassfish Research, é uma URL JDBC convencional, ok. O nome do servidor é localhost, certo? Port number 5432 e senha Postgres. E finalizo. Tá? Então eu criei aqui o meu pool de conexões. Então eu posso testá-lo, ver se ele está funcionando, né? Se ficou tudo certinho. Vou acessar aqui, clicar em ping, ok, né? Funcionou direitinho, né? Então só tenho que testar aqui. Se ele deu um ping, é porque as configurações bateram o que eu fiz. Tá? Então, ping executado com sucesso. Agora, olha só, nós temos que criar, então, o recurso JDBC, que é esse recurso aqui. O recurso JNDI, né, que é o recurso, né, do sistema de nomeamento do Java. Vem aqui recursos JDBC, daí ele vai carregar aqui, vou criar um novo recurso, né, com o mesmo nome, e o nome do pool, aquele que eu acabei de criar, né, educacional _ pool. Ok? E finalizo. Certo? A princípio, era isso aqui que a gente precisava fazer. Tá? Então, eu criei aqui o recurso JDBC/educacional, que está descrito aqui no Glassfish Resources. E na próxima aula nós vamos criar uma classe persistente. E essa classe persistente nós vamos utilizar para fazer uma conexão com o banco, né, exibindo como que o JVE utiliza então a injeção de dependências da Entity Manager. Bem, então chegamos ao final da nossa videoaula. Na próxima videoaula teremos aí mais alguns detalhes, né, para ver aí do JVE. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima videoaula.